Olá, chicos, buenos dias, como estão? Então, voltamos hoje com mais uma aula de língua, certo? Mais uma vez sobre um pouco de verbos, certo? Dessa vez, verbos impersonais ou defectivos, ok? O que é essa classe verbal? Primeiro, el día empieza soleado, pero cuenta con una fuerte lluvia por la tarde ou amanhece frio, tá? O verbo aí amanhece, ok? Então, já começa com um exemplo, certo? Los verbos de ese tiempo son defectivos que solo se usan en la tercera persona del singular y siempre con un sujeto indefinido, certo? Eles são essa classe gramatical, tá? Ela é uma classe gramatical que ela é usada em verbos apenas na terceira pessoa do singular, certo? Eles acontecem só isso. A diferença é essa. Eles não existem outra conjugação para as outras pessoas. Primeira, segunda, não existe. É só na terceira pessoa do singular. Pode existir, certo? Ainda pode existir alguns verbos que eles são conjugados, mas alguns pronomes pessoais, eles ficam em branco. Eles não existem conjugação para eles, tá? Continuando. La maior parte de ellos se refiere a los fenómenos del tiempo y las variaciones atmosféricas. Alguns verbos: amanecer, anochecer, helar, garoar, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear, tronar, ventar. Certo? Reforçando, tá? Como eles são verbos que eles só são conjugados na terceira pessoa do singular, outra característica importante deles é que, na sua grande maioria, eles são verbos que eles estão ligados diretamente aos fenômenos meteorológicos. Chuva, certo? Choveu, tá? Choveu, garoou, certo? Nebulou, na terceira pessoa. Y también están los verbos que se refieren a transcurso del tiempo, como acontecer, ocurrir, passar, suceder, convenir, tá? Então, existem também esses verbos que eles são os transcorrer do tempo. Aconteceu, como a gente pode falar em português. Aconteceu, passou, sucedeu, tá bom? Además del impersonal parecer, ejemplo, o parecer. Parece que mañana va a ser mucho calor. A gente sabe que é um verbo, tá? Numa frase. A gente tá vendo que ele é um verbo. Só que ele está relacionado ao quê? O impessoal. Tá? É um impessoal. Ele não está ligado diretamente a uma pessoa. Certo? Ele não está ligado a uma pessoa. A ser também é um verbo. Mas aqui parece, ele é esse verbo impessoal que ele vai estar relacionado também ao meteorológico. Certo? A ser calor. Então a gente está ligando. Amanhã parece que vai fazer calor. Tá? También se usa el verbo impersonal cuando la acción no se refiere a una persona concreta, sino a un colectivo más difuso. Exemplo, tá? Es importante terminar esse trabalho rápido. Vamos dar um exemplo, como se eu estivesse na sala, certo? Como se eu estivesse na sala com vocês. E eu dissesse essa frase: é importante que vocês terminem o trabalho rápido. Então, é um verbo impessoal. Terminar.
Eu estou usando ele de forma impessoal. Eu não estou mostrando quem. Estou falando com todos, de uma forma geral. Tá bom? Há também estos verbos impersonales. Se come, se dice, se cuenta, se comenta, se murmura, se observa. En los últimos 4 casos, sempre é seguido de que, tá? Exemplo, se comenta que, se murmura que, se observa que, se cuenta que, tá? Então, essas classes, esses verbos aqui acompanhado desse pronome átono, se, tá? Esse pronome átono se, ele vai necessariamente, esses últimos 4, cuenta, comenta, murmura e observa, eles vão ser acompanhados do que. Exemplo, se comenta que não habrá classes la semana que viene. Ou seja, está se comentando que não irá haver aulas na próxima semana. Uma dúvida, tá? Uma possibilidade, certo? Esse aqui é um assunto mais variável, certo? É um assunto que a gente usa, tem essas terminações, tem essas junções. Então, só que é um assunto que a gente deve ter em mente, tá bom? Lembrando, esses verbos impessoais, eles são aqueles, só reforçando, eles são aqueles que só são conjugados na terceira pessoa do singular, tá? Do singular, e a maioria desses verbos, eles têm relação direta com acontecimentos meteorológicos, tá bom? Entendido? Como atividade também, que se deve colocar no caderno também, colocar assunto, perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Primeiro, arma las frases. Existem 3 frases aí. Vocês vão colocar ela do jeito correto, certo? Aí está embaralhado, vocês vão colocar elas do jeito certo. Segunda, elabore frases em tu cuaderno usando los seguintes verbos, tá? Vocês vão utilizar esses verbos e produzir frases, ok? Usa o dicionário, tá certo? Use o dicionário e produzam frases. Terminou essa atividade, me manda, tá bom? Escreve o conteúdo no caderno, tá certo? Coloca a data e depois perguntas e respostas, tá? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Até a próxima semana. Beijo para todo mundo.